Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, ainda de pé comigo, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Enquanto você procura, eu só gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus por sua infinita graça, somente pela sua infinita graça e misericórdia, que nós temos a oportunidade de anunciar esse Evangelho para a glória do nome do Senhor. Agradeço ao auxiliar Nicodemos, faz parte da diretoria de missões aqui na congregação, nos fez o convite, que Deus abençoe, tá bom? Nosso dirigente, não está aqui agora, presbítero Edivan, que com certeza permitiu que nós estivéssemos aqui também, aos nossos amigos, nosso diácono Adeilson, missionário Adailson, missionário Everton, nossos amigos, presbítero Joás, nosso diretor, irmão presbítero John, Ana Vitória, irmã Keila, Deus abençoe, é bom rever vocês sempre. Salmo de número 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Você encontrou? Nos diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Verso 5: que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Verso 6: a sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Já intercederam por nós. Antes de você sentar, eu só gostaria de pedir, por gentileza, se possível, que você permanecesse com a sua Bíblia aberta aí no seu banco, tá bom? Se possível, pode se assentar. Eu começo essa pregação a pregar nessa noite, reconhecendo diante de todos aqui que nós estamos diante de um salmo que eu reconheço que nos é familiar. Esse salmo, ele nos é conhecido. Muitos filósofos, teólogos reconhecem esse salmo como sendo o mais lindo, a poesia mais linda de toda a Bíblia e de todo o salmo. É o Salmo de número 19. A primeira parte desse salmo vai falar sobre a criação, revelando a glória do Criador. E a segunda parte dele vai falar sobre a lei, vai falar sobre a palavra de Deus. Esse salmo, ele é tão lindo, mas ao mesmo tempo também, ele não somente é rico em poesia, esse salmo também, ele é muito, muito importante. Se você for ler algo de teologia que tem a ver com a natureza, que fala da natureza, que Deus, ele é revelado por meio da natureza, esse salmo, ele não fica de fora. Então sim, é um salmo extremamente lindo e também extremamente importante. Também é muito, muito comum você ver as pessoas registrarem, tirarem uma foto do céu, das nuvens, elas postam nas redes sociais e a legenda embaixo, o salmo de número 19. De maneira que eu reconheço que nós estamos diante de um texto que nos é assim, de certa forma, familiar. Nós temos um conhecimento desse salmo, especificamente falando do verso de número 1, do seu primeiro verso. Mas nessa noite eu quero te convidar a, quem sabe, enxergar esse salmo
por uma perspectiva, por um olhar, por uma ótica, talvez um pouco diferente, talvez, daquilo que a gente está acostumado a ler, quando a gente medita nele, daquilo que a gente está acostumado a ouvir, daquilo que a gente está acostumado, quem sabe, até pregar sobre ele, sobre uma perspectiva, sobre uma ótica missionária. Observe comigo, eu pedi para você permanecer com a sua Bíblia aberta, o verso de número 1. Os céus, eles manifestam a glória de Deus, e o firmamento, ele anuncia a obra de suas mãos. E a imagem que a gente tem aqui, logo de cara, nesse primeiro versículo, é que Davi, ele abre, é como se ele estivesse abrindo a tenda dele, ele olhasse para a primeira coisa que ele enxerga, a primeira coisa que ele vê, é esse céu grande, imenso. E a imagem que a gente tem, o que ele testifica, o que a gente sente quando a gente medita nesse primeiro verso, é que o céu, ele está anunciando sobre Deus. É que o céu, ele está falando a respeito de Deus. Melhor ainda, é como se o céu, Davi olhasse para o céu e ele estivesse gritando, como se o céu estivesse gritando a respeito de Deus. Como se o céu estivesse gritando com toda a força que Deus, ele existe, que Deus, ele é o Criador. Então Davi abre a tenda, olha para o céu, a primeira coisa que ele vê é o céu manifestando a glória de Deus. Manifestando a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, aquilo que Deus faz. Isso ministrou forte no meu coração, nos seus momentos de estresse, no seu trabalho, seja na sua escola, no momento que você está caminhando para o seu trabalho. Às vezes a gente já parou para pensar quantas vezes a gente olha para o céu, olhou para a natureza, para os animais, para as árvores, e a gente nem deu devido valor àquilo, com tanta beleza, com tanta perfeição, sendo algo criado por Deus. A gente simplesmente olha e pensa em outra coisa. Mas nos seus momentos de estresse, naquele momento que você está estressado, com a cabeça quente, no teu trabalho, indo para o teu trabalho, já pensando nos problemas que pode acontecer, nem ainda aconteceu, eu te dou um conselho. Isso aqui é um remédio para nossa alma. Para você que tem estresse, que sofre de ansiedade, olha para o céu, levanta a tua cabeça e contempla o céu e procura escutar aquilo que ele tá querendo transmitir. O céu, ele transmite algo muito forte. Na verdade, existe um assunto só específico que a natureza trata, e esse assunto é Deus. Olha para o céu, em vez de estar, seja onde você estiver, bate aquele momento de estresse, sai um pouco da tela do teu celular, do teu notebook, do teu computador que tu está trabalhando, da tua mesa de estudos que tu está fazendo ali a tua faculdade, o teu trabalho de escola. Sai um pouco, olha, nem que seja por uma janela, olha para o céu, olha para qualquer coisa na natureza, olha para uma aranha que está tecendo a teia dela, olha para uma árvore, para o fruto que ela dá. Observa. Você vai ver que aquilo, a natureza, ela está testificando de alguma coisa. E essa coisa, isso que a natureza está testificando é sobre Deus. O céu anuncia 24 horas por dia sobre Deus. Existe um assunto só que a natureza ela trata. É muito específico, é sobre Deus. O único assunto da natureza sobre Deus. Você quer ver isso? Acompanhe comigo o verso de número 2. Com bastante atenção. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O que isso significa? Um dia faz declaração para outro dia, e uma noite mostra sabedoria para outra noite. Sabe o que isso significa?
é que um dia está conversando com outro dia, a noite está conversando com a outra noite que está por vir, ou que está vindo. Um dia está conversando com o outro, a noite está conversando com a outra. É como se os turnos, imagine os turnos do dia conversando entre si. O turno da manhã está conversando, faz amizade com o turno da tarde. O turno da tarde faz amizade com os negócios, com o turno do entardecer. O entardecer faz amizade com a noite com a madrugada, o descanso. Um turno faz amizade com o outro e eles conversam. Preste atenção nisso, eles conversam entre si. Um está dialogando com o outro, um turno está conversando com o outro. Eu te pergunto, o que é esse assunto? O que eles tanto estão conversando? Qual é o conteúdo dessa conversa, desse diálogo? O que eles estão conversando? Eu te digo, essa conversa deles é sobre Deus. A conversa de um dia com o outro, de um turno para o outro, é sobre Deus. Eles conversam eles falam de um para o outro, é como se quando um estivesse passando, olha, agora é tua vez, turno da amanhã falando, o turno da tarde, agora é tua vez. E ele testifica para ele o que foi que Deus fez no turno dele. Durante o meu turno, tarde, Deus ele fez isso. E testifica de como Deus ele é grande, de como tal coisa poderia ter dado extremamente errado, uma catástrofe, só que Deus estava no controle. Eles testificam um para o outro sobre Deus, como os pássaros cantaram naquele dia, como a natureza louvou sobre Deus, como foi tão lindo como Deus ele criou, e ele está sustentando todas as coisas são possíveis porque ele está sustentando. Então um entrega o turno para outro e eles conversam entre si, fazem amizade, e a conversa deles não é outra, não existe outro assunto entre a natureza senão sobre Deus. Os dias conversam sobre Deus. E eu te pergunto, e nós? A natureza fala tanto sobre Deus, e nós? Nós conversamos sobre o quê? Qual é que tem sido a nossa conversa, o nosso diálogo? Qual é o conteúdo da nossa conversa com os nossos amigos? Seja por mensagem, seja algo audível, algo pessoal. O que é que tem sido o conteúdo da nossa conversa, o conteúdo do nosso diálogo? Qual tem sido a tua roda, o teu grupinho de amigos? Será que tem sido aquele lá do Salmo 1, dos escarnecedores, aquele grupinho que se junta para falar, mas é só sobre desprezar aquilo que é santo, profanar aquilo que é sagrado? Você tem feito parte desse grupo que se junta, quem sabe, só para falar mal de alguém, para falar mal de um ministério de alguém? Para pensar sobre isso. Qual tem sido a nossa conversa? Sobre o que a gente conversa? E sobre quem? Sobre quem a gente está falando? Com quem a gente está falando? Isso diz muito a nosso respeito. O que a gente conversa? Porque a natureza, ela só conversa sobre Deus. 24 horas por dia. O Criador, ele é anunciado pela natureza. E nós, 24, o sol anuncia, o céu, a natureza, 24 horas por dia, Deus. Não existe outra coisa. E nós? Eu te pergunto, e nós? Nós anunciamos, nós conversamos sobre o quê? Nós conversamos sobre o quê? Olha comigo, observe comigo, eu pedi, por favor, para que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. O verso de número 3 diz assim, ó. Isso a gente acabou de ver que um dia conversa com o outro, que o céu fala também sobre a glória de Deus. Olha o verso de número 3. Diz assim, ó. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Você percebe que isso aqui é um paradoxo? Você percebe que isso parece que se contradiz? Está um contra o outro? Parece que não faz sentido.
Porque preste atenção na sua Bíblia, olha o que ele diz no verso 3: não tem linguagem sem fala. O céu fala, um dia fala para o outro, só que olha, eles falam sobre Deus, só que olha o verso 3: sem linguagem, sem fala. Aí ele diz assim: ouvem-se as suas vozes. Mas como assim? Não tem linguagem, não tem idioma, não tem fala, mas ouvem-se as suas vozes. Como ouvem-se as suas vozes se não tem linguagem, se não tem fala? Como que explica isso? A natureza ela não tem voz audível. A gente não consegue, não tem um idioma, não tem uma fala, mas a gente escuta o que ela diz. E é sobre Deus. Não é outra coisa senão sobre Deus. A mensagem de Deus, a mensagem da natureza que é sobre Deus, ela vai até o fim do mundo, até os confins da terra mesmo. Olha o verso de número 4. A parte A diz assim: em toda a extensão da terra, as suas palavras, até ao fim do mundo. Não tem idioma, não tem linguagem, não tem fala, mas a gente escuta o que a natureza diz, e a conversa é sobre Deus. Chega até o fim do mundo, mesmo sem ter idioma, mesmo sem ter algo audível, uma fala. Não existe língua para a natureza. E nós, preste atenção nisso, a natureza não tem idioma. E o que elas falam chega até o fim do mundo, o texto está dizendo. O anúncio da natureza sobre Deus chega até o fim do mundo, até o último país que existe, que tem menos habitantes do mundo. A mensagem da natureza sobre Deus chega até lá. E isso sem idioma, sem linguagem, sem fala. Eles anunciam o tempo todo sobre Deus. E nós, que temos um idioma, que temos uma fala, que temos o nosso idioma, uma fala audível, a gente não anuncia. A natureza não tem, mas fala. A gente tem idioma, mas não fala. É por isso que eu louvo a Deus, e você também louva a Deus, tenho certeza, nessa noite, pela vida de cada missionário que saiu da sua terra, que saiu do seu conforto, de onde estava, com a sua família, largou tudo, simplesmente tudo, sem esperança de ver a família dele novamente, e foi anunciar, porque tem evangelho, porque tem Cristo na vida, tem algo para oferecer. A natureza anuncia tanto, sem idioma, gente que tem idioma não anuncia. Então a gente louva a Deus pela vida dos missionários que se dispuseram a sair da sua zona de conforto, abandonar a família, abandonar tudo para pregar o evangelho, sem a certeza de que vai ver a sua família de novo. Eles saem para um outro, como se fosse outro mundo, porque é outra língua, é outra escrita. As pessoas falam diferente, tudo diferente, como se fosse um mundo novo, e mesmo assim eles saíram da sua zona de conforto para anunciar sobre Cristo que morreu por nós, um Cristo crucificado, que derramou o sangue dele para nos salvar, para nos remir. O céu anuncia sobre Deus, sem linguagem, sem fala. Nós temos o idioma, nós temos uma fala, nós temos uma linguagem, só que a gente não anuncia. A gente não anuncia. Observe comigo o verso de número 4, a parte B. Diz assim: e neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo, verso 5, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho, e a sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. E eu te chamo a atenção nessa parte do verso 5, a parte A, que diz assim, ele está falando do sol, né? Ele está falando do sol, que é qual noivo. O sol é como um noivo que sai do seu
tálamo. Irmão Gustavo, um noivo eu até sei o que é. Agora, um tálamo, o que significa um tálamo? O que é um tálamo? O tálamo é o leito nupcial do casal. É a cama, o leito ou o quarto que um homem e uma mulher acabaram de se casar, e é ali que eles vão ter a sua intimidade. Esse é o tálamo, esse leito, esse quarto que o casal que acabou de se casar vai ali para ter a sua intimidade, para consumar então o casamento. Esse é o tálamo. Esse é o tálamo. Então, tá bom. O tálamo é isso. E Davi, ele pega o sol, ele abre a tenda dele quando ele acaba de acordar e ele vê o sol. Ele vê o sol se levantando, ele vê o sol nascendo, e vem na mente dele um noivo todo arrumado, todo enfeitado, todo brilhoso, como se ele estivesse saindo do seu tálamo, ou seja, como ele estivesse saindo do leito nupcial dele, um dia depois de ele ter acabado de se casar. Na manhã seguinte que ele se casou, é como se Davi tá olhando, ele tá vendo o sol nascendo, ele tá se lembrando do noivo saindo do leito nupcial dele. Um casamento acabou de se consumar, todo alegre, todo feliz, todo enfeitado, todo brilhoso. É assim que o sol está saindo. Você que é casado, você se lembra do primeiro dia depois que você se casou? Como foi a primeira manhã? A primeira manhã depois de casado. Tem como, existe alguma possibilidade de uma pessoa acordar depois de casado triste, deprimido por alguma coisa? A pessoa acabou de se casar, está com uma pessoa que vai passar o resto da vida contigo. Vocês se tornaram uma só carne para viver o propósito de Deus. É muito improvável amanhecer triste. Só que é fácil? Os desafios, eles são fáceis? Não. Da mesma maneira que no casamento a jornada, ela não vai ser somente flores. O curso do sol, você prestou atenção no verso 6? O curso do sol que ele faz todo alegre, como um noivo que acabou de sair do leito nupcial dele pela primeira vez. É assim que o sol sai, de uma extremidade dos céus até a outra ponta da extremidade. E nada se for. Você prestou atenção do trajeto que ele faz, que o sol faz, de uma ponta, de uma extremidade dos céus até a outra. E isso num dia. Num dia. É esse o trajeto que ele faz. Não existe ninguém que faça esse trajeto, que acorde pela manhã cedo e ele diz assim, acorda 5, 6 horas da manhã, poxa, hoje o dia de trabalho vai ser puxado porque eu vou ter que ir de uma ponta a outra do mundo. Não existe ninguém com esse trajeto. Só o sol faz isso. E como é que ele faz? Com toda essa alegria, como se fosse um noivo saindo do leito nupcial dele. E durante esse trabalho, por quê? Por que tanta alegria assim? O sol está saindo, percurso tão grande de uma ponta a outra, e ele sai todo alegre, todo brilhante, todo enfeitado, como um noivo que está saindo do leito nupcial pela primeira vez. Por que tanta alegria? Se é um trajeto tão grande. Ninguém faz esse trajeto de uma ponta a outra do mundo, de uma extremidade dos céus até a outra. E o sol sai. Ele sai todo alegre, todo feliz, todo contente para fazer esse trajeto tão grande. Por que tanta alegria assim? Porque foi Deus que incumbiu ele de fazer aquilo. Foi Deus que mandou, que criou o sol. Foi Deus que mandou ele brilhar. Foi Deus que mandou ele sair de uma ponta a outra. Então eu vou fazer, mas eu vou fazer com alegria. Como se fosse um noivo saindo do tálamo pela primeira vez. É com essa alegria que o sol sai. Ele não sai simplesmente trabalhando para servir a um homem, não. Ele está no céu. O céu manifesta a glória de Deus. Ele está anunciando sobre Deus. De uma ponta a outra, ele anuncia sobre Deus. É um trajeto tão grande. Ninguém faz esse trajeto, mas ele faz com tanta alegria. Porque foi Deus que mandou ele brilhar. Foi Deus que mandou ele anunciar. Servir ao homem. É com essa alegria que ele faz todo esse trajeto tão grande, tão grande. E
E ele sai anunciando o seu Criador. A mãe manda o filho comprar pão, comprar açaí lá na batedeira, lá na panificadora. Na esquina da casa ele já sai bufando. Por que eu que tenho que ir? Na esquina da casa, pertinho, já está reclamando, já está com ódio, com uma EBD, Escola Bíblica Dominical, 8 horas da manhã, eu tenho que dar aula, eu tenho que acordar cedo, eu poderia estar dormindo na minha cama. Eu tenho que dar aula, vim para a escola, vim dar aula para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens, para esses irmãos, para essas irmãs, eu poderia estar dormindo. Quem sabe é pertinho da tua casa, tua congregação, mas tu vem com aquela cara, a gente vem com aquela cara inchada, com aquela cara, queria estar dormindo. Olha o trajeto do sol, olha o que ele faz, de uma ponta a outra, de uma ponta a outra. E ele faz isso com tanta exatidão, com tanta precisão, que tu consegue marcar no teu relógio que horas que o sol vai nascer tal hora, e ele está lá, ele nasce naquela hora, mesmo sendo um trajeto tão grande. E ele sai anunciando sobre Deus. Ele sai anunciando sobre Deus. Evangelismo pela manhã, o líder marcou de fazer um evangelismo. Eu poderia estar dormindo na minha casa. A gente vem com aquela cara inchada para a escola dominical, seja no que for, para o seu trabalho, para o seu serviço, para vir para a igreja, no que for, comprar material para as crianças, tudo. É com essa alegria que a gente tem que sair. Porque ninguém faz um trajeto tão grande quanto o sol. Deus mandou o sol ir, ele faz esse trajeto com tanta alegria. Com tanta alegria. Ninguém tem um trajeto tão grande. Ninguém tem um percurso tão grande pela manhã. E é assim que ele sai, todo feliz, todo sorridente, e ele anuncia sobre Deus. Porque os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. De suas mãos. E uma coisa que eu preciso que você entenda, não vou me alongar tanto assim, mas eu preciso que você entenda. A natureza, a gente já viu, creio que mais melhor do que qualquer outra coisa, que a natureza revela o Criador, porém revela de uma forma limitada. Eu repito para você entender: a natureza, o céu, as árvores, as plantações, os animais, tudo anuncia sobre Deus. A gente vive, só tem um assunto, é sobre Deus, porém é de uma forma limitada. E você já vai entender isso, porque imagine comigo uma pessoa em um país que o evangelho ainda não chegou. A gente tem, por exemplo, aquele país, dos países mais difíceis, na janela 10/40, né? Mais difícil do evangelho entrar ali. Pense comigo, a natureza revela Deus de uma forma limitada. Por quê? Porque imagine uma pessoa em um país onde o evangelho nunca chegou, uma pessoa que nunca foi evangelizada, que nunca ouviu falar sobre Deus, sobre Jesus, ninguém nunca pregou para ela. Ela pode olhar para o céu, para uma árvore, para um bicho, para um animal, para a natureza, ela ter as seguintes percepções: olha, eu entendo que alguém criou isso aqui, não está aqui por acaso, alguém criou, e esse alguém, esse ser, ele tem todo o poder, ele é todo poderoso e ele é digno de ser adorado. Pelo menos essas 3 percepções que ela vai ter. Agora, é de uma forma limitada, porque como que alguém, irmão, vai olhar para o céu, para uma cachoeira, para uma árvore, para um animal, mesmo que seja tão bonito? Qual é a possibilidade dele olhar e ele pensar assim: nossa, como eu sou uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, como eu sou pecador, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Existe a possibilidade de ela ter essa percepção, sendo que ela nunca foi evangelizada? Não. A natureza, ela revela dia e noite, 24 horas, o Criador, porém de uma forma limitada. Não tem como enxergar Cristo, ver Cristo, saber que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que o pecado de Adão e Eva, que é tão importante a gente entender, que tem uma consequência tão forte até hoje,
Como que ele vai entender isso? Que Jesus veio, encarnou, pregou o Evangelho, deixou o Evangelho para a gente, a sua palavra, morreu, ressuscitou no terceiro dia, que está vindo voltar à sua igreja, que está vindo para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Como que uma pessoa vai ter essa percepção, que uma pessoa vai saber disso somente olhando para a natureza? Não tem como. Então a natureza revela o Criador? Claro que revela. 24 horas por dia, sem dúvida nenhuma. Porém, de uma forma limitada. E qual é o outro jeito? O que essa pessoa precisa? Ela precisa da palavra. É a palavra que diz como que Adão e Eva pecaram. Que isso é tão importante nos nossos dias, que tem uma consequência tão grande, a gente precisa entender isso. Que Jesus veio, que Jesus morreu, que nós éramos os maiores pecadores dentro de um lamaçal tão fundo, e Jesus foi lá, resgatou a gente. Como que uma pessoa vai saber disso se não houver quem anuncie para ele? Se não ter um missionário, se não ter quem com o Evangelho, com uma Bíblia para pregar para ele, que Jesus fez tudo isso. Como? Só olhando para a natureza? Não tem como. Revela, mas de uma forma limitada. A gente precisa de missionários, a gente precisa de gente anunciando a palavra de Deus, seja aqui, seja na China, no fim do mundo. O céu anuncia, a natureza anuncia o Criador até o fim do mundo. E eu creio que o Evangelho de Jesus Cristo, ele está tomando uma proporção, tem tomado uma proporção nos dias de hoje, que assim como o céu, alguém consegue se esconder do céu, é impossível. Até de uma árvore talvez, de um bicho talvez, falando de natureza, mas do céu não consegue se esconder do céu. Ou para onde tu olha para cima, o céu está lá. E ele está fazendo o quê? Ele está anunciando sobre Deus. E eu creio que o Evangelho ele tem tomado essa proporção de que vai chegar um momento em que qualquer lugar, onde houver, seja 5, 3, 2, 1 ser humano, vai ter alguém ali para pregar para ele, vai ter alguém ali para anunciar o Evangelho para ele, para falar que Cristo morreu, para falar muito mais, anunciar do que a criação anuncia, que Deus é o Criador, que Deus existe, que Ele tem todo o poder. Se não tiver quem pregue, então o céu sobre Deus, a única coisa que ele faz é falar sobre Deus 24 horas por dia. Porém, Apocalipse diz que o céu ele vai chegar um momento que ele vai ser enrolado como se fosse um livro, um pergaminho, e pronto, deixou de existir. Anunciou tanto sobre Deus. Mas em 1 João, o apóstolo João vai dizer, capítulo 2, verso 17, parte B, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O céu anuncia tanto, porém um dia ele vai ser enrolado. Mas a gente que anuncia, que apresenta Cristo, que leva esse Evangelho a todo mundo, vamos permanecer. Nós vamos permanecer. Anunciando que Jesus veio, que Jesus encarnou, pregou, morreu, ressuscitou, está voltando para buscar a sua igreja. A natureza ela tem tanto empenho em anunciar o Criador, nós também devemos olhar pela mesma forma. E tire esse momento para você refletir. Saia daqui nessa noite olhando para o céu e tenta escutar o que Ele está te dizendo, e você vai ouvir claramente que Ele está conversando sobre Deus. Um dia conversa com outro dia sobre Deus. O céu fala a todo momento sobre Deus. Experimenta. Quando você sair daqui, olha no trajeto para sua casa, olha para o céu, olha para as estrelas, olha para a natureza, para tudo que for, seja uma aranha tecendo a teia dela, um bicho, qualquer coisa, olha, e você vai ver Deus sendo anunciado. Pega isso como motivação, que nós possamos ter essa motivação de anunciar a todo momento, a todo tempo, 24 horas por dia, Deus. Na natureza não tem outro assunto. Por que a gente vai ser diferente? Tendo a natureza como motivação para anunciar que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo morreu por nós, encarnou, pregou o Evangelho, morreu, ressuscitou, e Ele está vindo para buscar a sua igreja. Que nós possamos ter a natureza como maior inspiração, como uma inspiração tão grande, que anuncia esse Criador 24 horas por dia. Não existe outra coisa, não existe outro assunto no meio da natureza se não for sobre Deus. Sobre Deus. Que nós possamos ter essa motivação. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe.